aí, senta aqui na mesa da mamãe. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Vai que você é um rapaz ou um homem. Nós estamos nessa série Escola de Esposas. E por que Escola de Esposas? Porque estar casada não é a mesma coisa que ser esposa, obviamente. Então, nós já estamos... eu não sei que número de vídeo que nós estamos. Vê aí na thumb. Já deu like? Eu tô esperando. Obrigada. Então, nós estamos nessa série que fala sobre escola de esposas. Por quê? Porque as mulheres, algumas não têm como objetivo de vida casar. É muito comum hoje em dia escutar isso. Eu não quero casar. Ok, não tem problema. Se você não quer casar, não tem problema, você pode sair agora do vídeo, ok? Mas temos uma parcela de mulheres que se importam com isso, que querem casar, que querem formar família, que querem, imaginam aquele casamento de margarina, de comercial de margarina, e é para você que eu estou aqui. Por quê? Porque ser esposa compreende em você ser mulher, ter uma casa, ter uma família, administrar filhos, administrar vida a dois e ter uma vida sexual ativa, de repente ter uma vida profissional, tá? Tem poucas mulheres ainda que querem se dedicar apenas à família e não quer trabalhar fora, mas a grande maioria não só quer trabalhar fora, mas muitas vezes necessita trabalhar fora. Então, para você, esse vídeo aqui, essa série sobre ser esposas e principalmente para qual tipo de mulher? Para aquelas mulheres, quando eu idealizei essa série, o meu canal é um canal que tem princípios cristãos. E dentro das igrejas, quando eu casei com 21 anos, quando eu me casei, eu achava que eu estava preparada para muitas coisas e não estava, tá? E a parte que eu quero entrar agora vamos imaginar que você já casou e agora é a hora do vamos ver. Vida a dois. E a vida a dois, ela não existe sem a sexualidade. Não, não existe. Então você tem que saber disso. Ai, credo, Violeta, nós estamos em 2021, todo mundo sabe disso. Sim, teoricamente todo mundo sabe, mas você não conhece a bolha das igrejas. Então, eu venho de um contexto onde eu tenho um ensino, uma tradição que me é passada, onde eu entendo que a sexualidade é guardada para o casamento, ok? Então é bom fazer esse alinhamento. E o que eu comecei a notar? Muitas meninas, elas vinham de uma realidade onde a igreja, ela ensina, a família ensina que o sexo ele é guardado para o casamento, porém, ele é pecado quando ele é executado fora do casamento. E é realmente o que eu creio, eu acredito. Eu acredito que o sexo não é para fora do casamento, tá? A Bíblia chama isso de fornicação. E sem contar que sexo, ele é tão poderoso, ele é tão importante que em várias passagens da Bíblia, quando nós lemos as histórias dos homens de Deus, dos heróis da fé, do povo ali que foi escolhido por Deus, qual era o problema principal? Sexo. Sempre. O que derrubava um líder? Sexo. O que contaminava um povo? Sexo. Porque sexo ele tem peso de como se fosse um pacto de sangue, tá? Se nós trouxermos isso para a sexualidade, o sexo, para o ramo das ciências energéticas e pipipipopopó, os caras que aí trabalham com uma linha mais holística, eles dizem a mesma coisa. O sexo, ele é poderoso. São trocas de energia.
Você vai pegar a sua energia, de repente você vai dormir com uma pessoa que você não sabe de onde veio, não sabe quem é, mistura suas energias com a energia daquela pessoa. E aí o seu interior fica todo bagunçado, né? Nós estava esses dias lendo Apocalipse, as cartas, as igrejas, todas elas relatam, todas elas não, as primeiras pelo menos, relatam que fala sobre os nicolaístas, sobre o como que eles colocam? Sobre Balaão, enfim. Quem são os nicolaístas? Eram pessoas, como se fosse um movimento, que dizia que tudo podia dentro da sexualidade. Então você pode servir a Deus, sim. Você pode ter uma vida de... Eu não vou usar nem a palavra perversidade sexual, porque perversidade sexual é um negócio bem pesado. Mas a verdade é que eu venho desse contexto, onde então, sexo é bom, mas você não pode pôr a mão. Sexo é legal, mas é pro casamento. Então, isso acaba criando na nossa cabeça alguns tabus. Isso que eu venho de uma família que falava comigo sobre sexualidade de forma aberta, mas não é a realidade de muitos lugares, de muitas mulheres, de muitas igrejas. E aí, quando elas entram no casamento, elas entram com uma ideia de que o sexo, ele, embora permitido, ele ainda é pecado. Ela ainda ela continua tratando o sexo como pecado. E isso causa um desajuste muito grande, porque na cabeça do homem, o sexo ele é muito importante. Ele tem um peso muito alto. E para nós mulheres, não, porque nós somos projetadas para a maternidade. Então, às vezes o cara chega, ele era todo bonzinho, ele era todo santinho, ele era todo comportado enquanto estava namorando. Aí quando casa, ele vira um tarado. Ele quer sexo todo dia e às vezes quer 2, 3 vezes ao dia. E aí você fala, ué, cadê aquele homem de Deus? Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O cara pode ser um homem de Deus e querer transar 5 vezes ao dia. Não tem nada a ver. Então, a mulherada não entende isso. O fulano, ele é tarado. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que fala que o homem, que é para ele gozar a vida com a mulher da sua mocidade todos os dias, porque isso é a única recompensa que ele tem pelo trabalho que ele faz embaixo do sol. É uma coisa assim. Depois eu deixo aqui, talvez, na descrição. Então, quando você pega e vê o sujeito querendo isso todo dia, e fala assim, nossa, mas ele era tão bonzinho, ele era tão santinho. E muitas vezes a mulher, ela tem tanto peso sobre a sexualidade que ela se sente, fala assim, mas quem é que esse homem pensa que eu sou? Ele pensa que me achou aonde? Ele tá me achando que eu sou o quê? Que eu sou puta? Sim, você é. Naquele contexto, você é dele. Compreende? Então, até isso ser alinhado de que o seu corpo já não é mais seu, mas é dele, e o corpo dele já não é mais seu, não é mais dele, é seu. Mano, isso dá muita treta. Dá muito problema. Muito problema. Por quê? Porque aí ele, o sujeito, ele age pelo instinto, que ele quer ser o quê? Ele quer todo dia. Ele quer toda hora. E você quer ser a santa, imaculada, intocada. Não existe isso. Talvez você esteja escutando essa história falando assim, Violeta, você é exagerada. Tá, talvez eu seja exagerada pelo seu padrão. Mas acredite, tem muita mulher dentro das igrejas, dentro desse contexto religioso, que leva uma vida como assim, como se a sexualidade fosse um peso, um problema. E isso foi um peso e um problema para mim nos primeiros anos. Por quê? Porque eu fui criada assim. Homem não tem que encostar a mão em você.
Então, enquanto eu era criança, enquanto eu era adolescente, eu fazia isso. Se encostasse em mim, eu socava mesmo. Mas quando eu casei, eu acabei levando esse comportamento para dentro do casamento também. Por quê? Porque ninguém põe a mão em mim. Ninguém tem que pôr a mão em mim. Então, por quê? Porque como o sexo ele era pecado, antes do casamento, eu inconscientemente acabei levando isso para dentro do casamento. E até eu entender que esse comportamento do meu marido de querer sexo era normal, demorou um tempinho. E muitos casais, eles entram em crise antes de conseguir ajustar essa parte na vida. Então, por isso que quando eu falo, eu venho aqui, quero fazer uma série sobre escola de esposas, para essas mulheres entenderem que o ser esposa, ele abraça o sexo. E o sexo, ele é necessário. Tanto é que, veja bem, a mulher não precisa de nada para fazer sexo. Ela precisa de alguma coisa? Ela precisa de algum esforço? Você pode fazer isso com vontade ou sem vontade. Não? Então, mas eu não consigo lubrificar. Fia, um gel resolve, um KY resolve a sua situação. E um homem? Não. Ele precisa ter estímulo, ele precisa ter ereção. É complicado, é muito mais complicado para o homem. E ainda assim ele tem o desejo todos os dias. E às vezes mais do que uma vez ao dia. Então, quando você entra no contexto de ser esposa, você se depara com aquele dilema. Eu dou por dar? Ou eu só dou quando eu tô com vontade? Aí é que diferencia as meninas, as mulheres e as esposas. Quando você é esposa, você vai entender que isso é importante pro seu cônjuge, que isso é importante pro seu marido, que é importante para aquela pessoa que tá com você. Então você vai trabalhar essa área. Violeta, mas e se eu não quiser? É quase um estupro. Nós estamos falando de um contexto aonde você se dispôs, você lá no altar você disse o quê? Sim. Você aceita fulano de tal como seu legítimo esposo para amar e respeitar, tanto na doença como na saúde, na riqueza ou na pobreza, blá 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 blá. Essas palavras elas não são ditas à toa. Não são palavras apenas ritualísticas. Ali você está firmando uma aliança com aquela pessoa, com o seu cônjuge, com o seu marido. E dentro do processo de aliança existe a sexualidade. Então, se você se furtar a sexualidade, você abre portas, ilegalidades. Já diz o ditado: quem não dá assistência, abre concorrência. Isso é dos dois lados. E por que que eu estou falando só do seu papel como mulher? Porque a série se chama Escola de Esposas e não Escolas de Esposo ou de Marido. Aliás, eu acho que esposo não existe, né? Aqui é Escola de Esposas. E nós podemos pegar Provérbios que fala sobre a mulher virtuosa. Que eu acho que eu vou deixar isso para o próximo vídeo. As passagens que nós temos na Bíblia que fala sobre a mulher virtuosa. E muitas vezes você tá aí achando que eu quero trabalhar, eu tenho o direito de trabalhar fora. Porque muitas vezes você pode estar entendendo que eu estou defendendo você ficar dentro de casa e ser a dona de casa. Porque hoje é quase um xingamento. Alguém aí me diz, eu fico chocada quando eu encontro uma moça que fala assim: o meu sonho é ficar em casa, é ser dona de casa, cuidar da casa, cuidar das crianças. Eu fico chocada. Então, talvez você esteja tendo essa impressão de que eu defendo que a mulher
tem que ficar dentro de casa. Não. Isso é uma escolha sua. Isso é um acordo mútuo. Entendeu? Então, no próximo vídeo, eu vou trazer para vocês a mulher virtuosa e você vai ver que a galera aí do meu corpo, minhas regras, e eu sou empoderada, eu posso trabalhar, eu faço o que eu quero, eu cuido da minha vida, elas não inventaram nada. Nada. Ok? Então, espero vocês. Não se esquece de dar o like. Meu, você não gostou do que eu falei? Simples. Dá um dislike. Faz alguma coisa, entendeu? É positivo ou negativo, mas faz. Espero vocês no próximo vídeo.